Oh! Muito bom dia, campuseiros! Oh! Vamos começar nosso primeiro dia de conteúdos? Quem tá animado para ver o Sacani? Com vocês, Sérgio Sacani! Opa! Como que é que fala aqui? Aí sim, melhorou, hein? Bom dia a todos, tudo bom? Bem? Muito legal. Muito bem, então, pessoal, eu nas Campus Party, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu não faço apresentação nenhuma, tá? Mesmo porque vocês vão tudo dormir, vai ser chato pra caramba. Então eu faço um negócio muito mais interativo. Perguntas e respostas. Então aí você tem alguma pergunta sobre a vida, o universo, ou qualquer outra coisa aí que a gente possa tentar sanar sua dúvida, levantem o braço, e aí tem um microfone ali, ó, com o cara da produção, ele leva até você e você faz a pergunta e a gente troca uma ideia. Beleza? Essa é a dinâmica. Entenderam? Então, bora. Primeira pergunta. Deixa eu ver. Quem? Levanta a mão. Ela aqui, ó. Nome e caravana. Porque vocês são novos, vocês não sabem o que eu estou falando, né? Nome e caravana. Caravana é de onde você veio? É Stephanie, eu sou aqui de Goiânia mesmo. Boa. Bom, a minha teoria... A minha pergunta envolve a teoria da relatividade e a teoria de gêmeos. Eu queria saber, tipo assim, no seu conceito, pelo menos que eu venho pensando... Se não seria meio inútil a gente viajar no espaço envolvendo a teoria da relatividade? Por quê? Por exemplo, a gente na galáxia de Andrômeda demoraria 2,5 milhões de luz, mas na teoria da relatividade, a pessoa que estivesse viajando demoraria apenas alguns anos. Aí, para voltar, já teria passado 5 milhões de anos. Ou seja, a gente teria evoluído aqui na Terra 5 milhões de anos, mas para a pessoa seria pouco tempo. Você acha que teria alguma maneira da gente driblar o espaço-tempo para, 5 milhões de anos, para a pessoa não demorar esses 5 milhões de anos para trazer a informação para a Terra? Bem, ótima coisa aí que você falou, né? Isso aí que você falou tem um nome, tá? Na teoria da relatividade chama paradoxo dos gêmeos. Então eu pego dois irmãos gêmeos, coloco um numa nave, ele sai viajando na velocidade da luz, para ele passou pouco tempo, e para o irmão dele que ficou aqui na Terra, ele envelheceu. Mas como eles podem um envelhecer mais que o outro, eles são gêmeos. Então vira um paradoxo dos gêmeos, isso aí é uma das consequências da relatividade. E infelizmente a gente não tem, né? Então assim, como que a gente poderia driblar isso? Ou a gente descobre um buraco de minhoca, que é a ponte de Einstein-Rosen, ela seria uma maneira de você criar um atalho no universo. Quem viu Interestelar aí? Pouca gente, hein? Tem que todo mundo ver. Interestelar, o cara explica justamente isso. O buraco de minhoca é um atalho. Aí a gente não passa esses 5 milhões de anos. Tanto que ele foi lá, fez tudo, e aqui na Terra passou uns 70 anos, né? Que a filha dele ficou velhinha. Então, assim, isso é uma das maneiras. A outra maneira é descobrir algum tipo de propulsão que nos permita viajar a ponto da gente não gastar esses anos aí todos aqui na Terra. Aí, para quem gosta de Star Trek aí? Star Trek. Ih, pouca gente? Caramba! Star Trek tem uma solução para isso, que é o famoso motor de dobra. Então, o motor de dobra, que é um sonho da galera da física e tal, é justamente isso, é você conseguir viajar sem que esse tempo dilate dessa maneira para quem está aqui na Terra. Então, mas hoje a gente não tem, entendeu? Isso aí é da teoria da relatividade. Por quê, né? Existe um porquê para isso, tá? Porque quando Einstein desenvolveu toda a teoria da relatividade, ele descobriu que o espaço e o tempo são coisas juntas. Por isso que ele chama de espaço-tempo. E não é um tecido, tá, galera? Vocês verem traduzido tecido, está errado, tá? A gente chama de a estrutura do espaço-tempo, que é onde as coisas acontecem no universo. Por isso que quando a gente chega perto de um buraco negro, o que dilata não é só o espaço, não é o tempo, é o espaço-tempo que dilata. Por isso que as coisas passam mais devagar ao redor de um buraco negro do que está aqui na Terra. Beleza? Próxima.
Aí de trás aí, ó, levanta a mão aí, hein? Então, bom dia. Eu sou o João Vitor, eu sou do Rio Grande do Sul. Boa. E, Sérgio, prazer estar aqui contigo. Gostaria de perguntar qual seria uma prova incontestável que exista vida além da Terra. Algo que a gente consiga cravar que existe, sim, qualquer vida. Seja ela uma bactéria, alguma coisa que possa sobreviver fora do nosso ambiente terrestre, como a gente conhece. Uma prova de vida fora da Terra? Incontestável. Incontestável, né? Esse é o grande problema da gente procurar vida fora da Terra, né? Então, vou aproveitar que aqui está cheio, já que ele perguntou de vida, e vamos fazer uma pesquisa aqui. Quem acredita que exista vida fora da Terra? Qualquer tipo, microbiana, micro-organismo, qualquer... Bom demais. De vocês aí, quem acredita que exista vida inteligente fora da Terra? Ó, já caiu bem, hein? E vocês aí, quem acredita que essa vida inteligente nos visita ou está entre nós? Ninguém? Só eles ali? Caramba, tá vendo só? Então é isso. Normalmente, tá? É essa proporção que acontece mesmo quando eu faço essa pesquisa aí por onde eu passo. Esse é o grande problema de encontrar vida fora da Terra, é a gente ter o que os pesquisadores chamam, a palavra que eles usam não é incontestável, é uma evidência inequívoca, que a gente chama, é essa palavrinha aí que a gente usa. É muito complicado, cara. Por quê? Vamos lá. Metano. Quem sabe o que é metano aí? Quem produz metano? Boa! Isso aí. Metano, para quem não sabe, a gente brinca que é o pum da vaca. Quer dizer, então, vaca é um bicho vivo, certo? Quer dizer que eu encontrei metano, eu encontrei vida? Encontrei metano, eu encontrei vida? Não. Por que não? Porque existem processos geológicos da interação da radiação ultravioleta com a rocha, por exemplo, que gera metano. Então, tem coisas que acontecem na Terra, na geologia, que também gera metano. Como que eu vou saber? Vamos supor que eu detectei metano. Como que eu vou saber se aquele metano ele é biológico ou é geológico? A não ser que eu vá lá, só indo lá. Beleza? Outra coisa, o Perseverance, né, há 1 mês, 2 meses atrás, detectou que a NASA chamou da melhor evidência de vida fora da Terra até agora. Ele detectou um mineral, esse mineral, resumindo, tá? Ele é o cocô de uma bactéria. A bactéria come um negócio e solta um outro negócio que vira um mineralzinho. Aqui na Terra é isso. Quer dizer que a gente encontrou vida? Não. Por quê? Porque esse mineralzinho também é produzido por processos geológicos. Então a gente cai na mesma situação de novo. É um gás na atmosfera de um planeta. O James Webb encontrou DMS e DMDS na atmosfera do K2-18b. Certo? Aqui na Terra ele é produzido por fitoplâncton. Vida. Quer dizer que a gente encontrou vida? Não de novo. Só indo lá, porque tem processos geológicos. Então, esse, pessoal, é o grande drama de encontrar vida fora da Terra. Tudo que a gente consegue medir, preste atenção, hein? Indiretamente, que são todas as medidas que a gente faz, são indiretas, elas têm ou um processo biológico ou um processo geológico que gera essas coisas. Só tem um jeito da gente saber. Ou a gente vai no K2-18bzinho, 124 anos-luz, aí cai no problema da nossa amiga aqui, não vamos conseguir chegar lá nunca, ou a gente traz as amostras de Marte para a Terra. Porque aqui na Terra a gente tem todo tipo de laboratório que poderia concluir se aquele mineral ele foi gerado por origem biológica ou geológica. Qual é o problema hoje? Uma missão para ir lá buscar essa rocha, 11 bilhões de dólares. E a galera não tem grana para fazer isso. Então esse é o grande problema. Para você ter uma evidência inequívoca, só indo no lugar. Não tem outro jeito. Beleza? Próxima. Pega lá aquela menina lá atrás, ó. Depois a gente vem aqui para frente de novo, ó. A menininha de óculos lá atrás, ó. Oi, Sérgio Sacana.
campeonato, tudo bem? Eu sou Opa. uma feia e eu gostaria de perguntar, é verdade que a Europa, a lua de Júpiter, possui lagos congelados no subterrâneo? Ótima pergunta. Valeu por ter me chamado de sacana, viu? Fazia muitos anos que eu não ouvia isso. Meu nome é Sérgio Sacana, imagina que eu não ouço isso desde que eu tenho 10 anos de idade, né? Na escola. Mas brigadão, viu? Valeu. Gostei. Me trouxe lembranças aí. Muito bem, ela perguntou se é verdade que Europa, para quem não sabe, é uma lua de Júpiter, é hoje talvez um dos melhores locais do sistema solar para a gente procurar vida. Por quê? Porque a Europa tem uma crosta de gelo muito grande, 30, 40 quilômetros. Embaixo dessa crosta você tem um oceano de água líquida e esse oceano pode ter os elementos para a vida e tudo mais. E a pergunta dela é muito legal. Por quê? No meio dessa crosta de 30, 40 quilômetros, existem lagos de água mesmo, água líquida. Aí você vai falar assim, ué, como que isso é possível, né? Na Antártica a gente tem isso. Então, para quem não sabe, a Antártica, ela tem um lugar ali na Antártica que tem um lago chamado Lago Vostok. É um lago que já encontraram neste lago extremófilos. O que são extremófilos? São bichinhos, micro-organismos, que vivem em condições extremas. Ali é qual que é a condição extrema? Extrema de frio, muito congelante, e a extrema de elementos químicos, que ele tem pouco ali. Então, por conta desse lago Vostok, o pessoal que estuda a Europa acha que em Europa pode ter vida até por conta disso. Então, é verdade, sim, Europa tem isso. Europa é tão assim, pessoal, que nós temos 2 missões atualmente a caminho de Europa. Uma chamada Europa Clipper, que é da NASA, e a outra chamada JUICE, que é da Agência Espacial Europeia. Elas vão chegar lá em Europa, as duas vão chegar no mesmo período, ali por 2031, e aí nós vamos ter as primeiras imagens bem de alta resolução mesmo de Europa, que é esse satélite maravilhoso de Júpiter. O outro lugar no sistema solar que pode ter, que tem uma grande chance, muitas evidências sim, é a lua Encélado de Saturno. Mesma coisa, ela tem uma crosta de gelo, água líquida, e Encélado ainda tem uma coisa a mais. Na interface entre o oceano e o núcleo de Encélado, você tem fumarolas, que são as fontes hidrotermais, que hoje é o que a ciência nos conta, que muito provavelmente é onde a vida começou aqui na Terra. Então, Europa e Encélado são esses 2 lugares aí, que tem muita gente querendo estudar e pesquisar. Beleza? Próxima. Boa tarde, Sérgio. Opa. Tudo jóia? Sérgio, prazer estar aqui contigo. Boa. Tá? Acompanha o teu canal e explica para o pessoal sobre a luta, sobre a Lua e o H3, o nosso Hélio 3. Ah, boa, né? Então, vamos lá. Muita gente... Vamos aproveitar, né? Aproveitar que fazer uma outra enquete aqui. Espero que não me dê mal. Alguém aqui não acredita que o homem foi na Lua? Todo mundo acredita, né? Ufa, que bom. Muito bom. Isso aí. Quem não acredita que o homem foi na Lua, sempre pergunta assim, se o homem foi na Lua na década de 60 e 70, por que não voltou na Lua até hoje? Tá? Essa é a maior pergunta que o pessoal faz. Então, vamos lá. Vamos explicar isso aí. Durante muitas décadas, a Lua não teve interesse nenhum para a gente mesmo, e para a Lua é um negócio muito caro, extremamente caro. Aquela época tinha todo um contexto da Guerra Fria e tudo mais. Agora, para você ir para a Lua, tem que ter um interesse econômico. A gente só volta para a Lua se ela tiver algum interesse econômico. O que aconteceu, então? Em 1998, uma sonda indiana, chamada Chandrayaan, ela passou pelo polo sul da Lua, e com o equipamento da NASA, o equipamento da sonda era da NASA, fez uma foto do Polo Sul e o pessoal descobriu ali o quê? Água. E água é muito importante, porque se eu pego o H2O e quebro ele, eu tenho combustível de foguete, que é hidrogênio e oxigênio. Beleza? Então a Lua, podemos ir para a Lua. A gente faz um foguete na Lua e lança um foguete da Lua, para lançar satélite ou para ir para o sistema solar, que é muito mais barato, porque eu vou precisar de pouquinho combustível. Lembra o problema da propulsão que eu falei para ela aqui?
problema de foguete, pessoal, é a propulsão. 90% do foguete é combustível, é tudo desperdiçado, tirando os do Elon Musk, e a coisa mais cara do foguete é isso aí. Muito bem. A China chegou na Lua também. E quando a China chegou na Lua, um pouquinho depois ali, ela notou que a Lua tinha um elemento químico muito legal, que é o chamado hélio 3. Aí vocês vão perguntar assim, caramba, que porcaria que é isso, né? Para que ele é importante? O maior problema da humanidade hoje é energia, beleza? Energia. Não existe nenhuma maneira da gente produzir energia de forma limpa hoje na Terra. Qualquer uma tem problema, qualquer uma. Ah, energia solar, dá problema. Energia eólica, dá problema. Hidrelétrica, dá problema. Energia nuclear, do jeito que a gente produz, dá problema. Todos eles. Termoelétrica, nem preciso falar, dá problema pra caramba. Só existe um tipo de energia que é 100% limpa. Só um. Que é fusão nuclear. Alguém aqui viu o Homem-Aranha contra o Dr. Octopus? Dr. Octopus. Eita, você tem que ver mais cultura pop. O Dr. Octopus está lá fazendo a fusão nuclear. Quando dá errado, o que o Homem-Aranha faz? Puxa da tomada. Então, ó que maravilha. Fusão nuclear. Deu qualquer coisa errada, é só tirar da tomada. Acabou o processo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer fusão nuclear. Bora? Qual é o problema da fusão nuclear? Os elementos que a gente usa hoje para o processo de fusão, ele não fica estável por muito tempo. Então, a gente não consegue fazer uma fusão nuclear a ponto de gerar energia para, por exemplo, a Campus Party. Porque para gerar essa energia, a gente está gastando mais. É como se a gente gastasse 10 e gerasse 5. Não compensa. Beleza até aí? O pessoal começou a estudar e descobriu o seguinte: existe um elemento que estabiliza todo esse processo. Qual é o elemento? Hélio 3. Só que não tem hélio 3 no planeta Terra. Aliás, tem. Só tem no núcleo da Terra hélio 3. Por que não tem hélio 3 na superfície? Porque o hélio 3 ele é um elemento que ele surge da interação da radiação ultravioleta com as rochas. E ainda bem que não tem hélio 3, porque senão a gente não estaria aqui. Porque a radiação ultravioleta mata a gente. Beleza? Mas na Lua não tem problema. A Lua é bombardeada direto por radiação ultravioleta e tem rocha. Então a Lua ela é lotada de hélio 3. E a China tem o mapa do hélio 3 da Lua. Então, olha o que aconteceu com a Lua. A Lua, que não era nada, hoje ela tem água e hélio 3, que pode salvar a Terra. E quem fala isso não sou eu, tá? Quem falou isso foi o presidente do CNPq, o Galvão. Quando eu entrevistei ele falou para mim, palavras dele, a única maneira da gente salvar o planeta Terra é com a fusão nuclear. Fusão. Ela não gera lixo, ela é 100% limpa, não gera detrito, não gera nada. Só que a gente precisa ir lá na Lua pegar o hélio 3. Então, ele perguntou da corrida, né? A corrida espacial que você tem hoje é para ir na Lua atrás disso. E não só isso, tá? O que tem muito na Lua também? A tal das terras raras. Vocês estão acompanhando o negócio de terras raras aí? Acompanhem, viu, galera? Isso é um dos momentos, nós estamos vivendo um dos momentos mais importantes aí, que é o lance das terras raras. Terras raras é um conjunto de 17 elementos que são muito usados hoje para fazer bateria, para fazer turbina de avião, para fazer qualquer coisa que você precisa, alto forno, entendeu? Por exemplo, a gente só constrói um prédio se tiver terras raras. Embora a gente use o ferro, mas se não tiver as terras raras para colocar no alto forno, não tem ferro, não tem aço, tá? Então prestem muita atenção. E a Lua tem muita terra rara. A Lua tem muito tório. Tório é um outro elemento químico que faz fusão nuclear muito bem também. Tanto que a China esse ano, ela descobriu a maior reserva de tório do planeta, que vai alimentar a China por 60 mil anos. E ela já construiu o primeiro reator de fusão de tório, que é mais ou menos igual ao da fusão nuclear. Ele não gera detrito, não gera sujeira, não gera nada.
Então, a Lua, ela entrou no cenário agora, assim, de forma decisiva. Por isso que a galera está brigando para ver quem chega primeiro na Lua. Porque a grande pergunta é, chegou a China, a Lua é da China? Chegou aos Estados Unidos, a Lua é dos Estados Unidos? De quem que é a Lua, então? De quem? Não sabe. É uma pergunta que a gente não sabe. Sabe qual a discussão que está tendo hoje, atualmente? Estão pensando, olha que doideira, hein? Estão pensando em fazer um tratado de Tordesilhas na Lua. Pegar a Lua e dividir ela ao meio e falar, ó, essa parte aqui é sua dos Estados Unidos, essa parte aqui é sua da China, o mundo fica em paz, igual foi lá atrás, entre os espanhóis e os portugueses, fica todo mundo em paz, cada um com metade da Lua e está tudo bem. É esse que é o que a gente está. São problemas hoje que estão em aberto. Então, ó, para quem quiser estudar aí, ó, terras raras, tá? Estudem, vale muito a pena. E eu, ó, todo lugar que eu vou, eu falo, tá? Ano que vem é um ano muito importante, que é um ano de eleição. Eu não odeio político, odeio todos. Mas se você tem um político que você gosta, pergunte para ele qual é o plano dele para as terras raras. Sabe por quê? A maior reserva do mundo de terras raras é chinesa. 43 milhões de toneladas. Tira a China do papel. Cara, a China vai ser independente. Segunda maior reserva do mundo, Brasil. 23 milhões de toneladas de terras raras. Então, o destino está dando uma chance muito grande para o Brasil. Ano que vem, quando vocês forem votar, quando vocês irem algum debate, perguntem para o seu político, cara, qual que é o seu plano, ou o plano do seu partido, ou da sua equipe, ou do seu grupo, para as terras raras. Você tem um plano, o que o Brasil vai fazer com isso? Porque é uma chance do Brasil se recuperar muito, tá? Então, fiquem atentos a isso, e a Lua é essa corrida agora para chegar na Lua, é isso. Então, ó, estudem terras raras, estudem uma matéria chamada astropolítica. O que é astropolítica? Astropolítica é essa disputa que está tendo hoje entre Estados Unidos e China para ver quem conquista o espaço. Estudem, isso é muito legal. E quem for da área de direito aí, estudem direito espacial, que é uma coisa totalmente nova e, por incrível que pareça, o Brasil é muito bom nisso. Meu amigo Ian Grosner, que é procurador da República, é o cara mais cobiçado pelo mundo todo hoje, é um cara que estudou isso a fundo. Só tem ele no Brasil, basicamente. Então, quem quiser ir nessas 3 áreas aí, ó, estudem, que são áreas aí que daqui até 2030, pelo menos, vão deslanchar. Beleza? Próxima. Traz aqui nele, depois vai nela aqui, ó, vai lá. A respeito do que você estava falando agora, Vinícius de Goiânia, existe já algum estudo sobre o impacto da exploração, tanto para Hélio 3, terras raras e tudo mais, na Lua, para o planeta Terra e para a própria Lua? Boa pergunta. Será que se a gente explorar a Terra, vamos pegar o Hélio 3 na Lua, a gente vai destruir a Lua? Não vai, cara, porque o Hélio 3 a gente precisa de muito pouquinho dele e ele já gera muita energia, porque ele estabiliza o processo de fusão, só isso que ele faz. Então, existe uma empresa hoje nos Estados Unidos, depois podem procurar aí na internet, chamada Interlune. Interlune. Essa empresa é do único cientista que pisou na Lua até hoje. Aí eu tenho orgulho de falar, porque eu sou geólogo também, que é o Harrison Schmitt, na Apollo 17. Ele criou essa empresa, a empresa já levantou aí uns 50 milhões de dólares, e ele constrói um robozinho que é tipo um aspirador. Ele vai pegando a rocha na Lua, porque onde que está o Hélio 3? Ele está impregnado na rocha, igual o ferro, igual a mesma coisa. Ele pega, tritura essa rocha, produz o Hélio 3, guarda num tubinho e manda esse tubinho para a Terra. Então, já tem empresas hoje trabalhando com isso. A gente não detonaria a Lua porque a gente precisa de muito pouco. Na Terra, tem todo esse problema. Então, por exemplo, você pega uma mina de tório, a mina lá que a China descobriu, é um negócio gigantesco, é tipo um Carajás da vida, entendeu? Aí abre aquele buracão, aí não tem como, entendeu? Então, tem muita gente trabalhando e estudando essa parte aí também. Como fazer a tal da exploração sustentável das terras raras, entendeu? Próxima. Ela aqui, ó. Bom dia, Sacane, tudo bem? Eu queria... Seu nome? Caroline. Lugar, ó, caravana. Sou daqui de Goiânia mesmo. Boa. Eu queria saber se você acha que a evolução tecnológica que a gente está tendo agora, se você acredita que a nossa geração vai conseguir entender
mais sobre o horizonte de eventos de um buraco negro. A gente vai conseguir desvendar mais coisas nessa geração, né? E também queria que você falasse, talvez, uma curiosidade sobre o buraco negro que não é muito conhecida. Aliás, tudo sobre buraco negro é muito pouco conhecido, né? A gente queria saber muito mais sobre buraco negro, né? Então é o seguinte, muito provavelmente nós vamos, né? Todo esse desenvolvimento que a gente tem hoje, tanto de inteligência artificial como computação quântica, isso aí para aplicação na astronomia é excelente, entendeu? Por quê? A astronomia a gente lida com modelos. O que é um modelo de uma coisa? Eu estou tentando imitar no computador o que é a realidade. Só que a realidade ela é muito complexa. Os computadores de hoje, eu tenho que simplificar demais o modelo para ele poder rodar. Com a computação quântica, com a IA, eu vou poder rodar modelos muito melhores. Ontem mesmo saiu um artigo que, pela primeira vez na história, num supercomputador no Japão, eles conseguiram modelar a Via Láctea inteira. Isso é um marco, assim, para quem é da astronomia. Isso quer dizer que nós vamos estar muito perto de entender um buraco negro por completo, porque o grande problema é o modelo que a gente faz. A gente faz modelos muito, muito simplificados de buracos negros. Muito mesmo. Mas é o que está para fazer hoje. Então, isso aí com certeza vai. Uma curiosidade, deixa eu ver aqui. Não sei se todo mundo sabe, né? O Stephen Hawking, durante a vida dele toda, né? Ele estudou um negócio chamado radiação Hawking, que é a ideia do quê? Do buraco negro ir evaporando ao tempo. Isso é muito legal, por quê? Porque isso aí aconteceria no horizonte de eventos, tá? E se a gente detectar a radiação Hawking, é o único lugar no universo em que a gente teria a física quântica junto com a relatividade no mesmo lugar. E aí, a tal da teoria da unificação, toda aquela coisa, quem acompanhou minha briga com o Monark lá do Graviton? Então, toda aquela parada do Graviton e tudo aquilo lá, a resposta pode estar lá. Porque, para quem não sabe, buracos negros são os melhores aceleradores e colisores de partículas do universo. Aqui na Terra a gente tem um limite. O LHC, que é o maior que a gente tem, ele tem 27 quilômetros só. Mas a gente tem muito buraco negro. O que uma coisa liga na outra? Se a gente entender melhor os buracos negros, a gente vai entender melhor como essas partículas são formadas, como que a colisão delas acontece, e isso pode trazer até resposta para a tal da teoria da unificação. Beleza? Próxima. Oi, eu sou a Carolina, aqui de Goiânia, e eu queria... Eu queria a sua opinião com relação ao 13 Atlas, do porquê esconder tanto assim as imagens deles, fazer todo esse mistério, se é só porque eles também não estão entendendo o comportamento anômalo, ou se você acha que tem alguma coisa por trás. Bora lá, vamos falar. Demorou, hein? Demorou, pensei, demorou uns 20 minutos para aparecer o 13 Atlas aí. Então vamos lá. 13 Atlas, para quem nunca viu, né, não sabe o que nós estamos falando, por que ele tem esse nome? Porque ele é o terceiro, 3, I de interestelar, Atlas, que é o sistema de telescópios no Chile que descobriu ele. Beleza? Então ele é o terceiro objeto interestelar descoberto pelo sistema Atlas. O nome dele, na verdade, nem é esse, tá? O nome dele oficial é C de cometa /2025 N1, que é a nomenclatura que os astrônomos dão. Show de bola. Ele foi descoberto dia 1º de julho, tá? E começou toda essa confusão, né? O que é o 13 Atlas? 13 Atlas é uma nave alienígena, é não sei o quê. Então vamos lá. Resposta tranquila, simples, igual a NASA falou ontem. Primeira coisa, o 13 Atlas é um cometa. Show, acabou, daqui a pouco eu explico melhor. Agora vamos lá. Qual imagem que a NASA escondeu? Vamos explicar o que aconteceu, tá? Quando esse cometa, o 13 Atlas, passou perto de Marte, no dia 3 de outubro desse ano, o governo americano entrou num negócio chamado shutdown. Quer dizer que a NASA foi desligada lá, desligada. Não é nada disso, tá, pessoal? O que é o tal do shutdown do governo americano? Aqui no Brasil, seria algo parecido com a Operação Padrão. Alguém já viu uma Operação Padrão acontecer? Nunca viram? Tipo, operação, por exemplo, Polícia Rodoviária faz Operação Padrão. Em vez dela ter 500 policiais fiscalizando, ela vai ter 3. E aí, quando você parar 10 carros, começa a fazer uma fila gigante. Isso é Operação Padrão. Você vai embarcar no aeroporto, em vez de ter 10 maquininhas de raio-x, tem uma.
Só deixa uma funcionando. Isso é operação padrão. É mais ou menos o que aconteceu no governo americano. O que eles fizeram com a NASA, então? Eles mandaram todo mundo para casa e deixaram só serviços essenciais. A FAA, que faz parte de toda a parte de aviação dos Estados Unidos, ela paralisou praticamente 40 aeroportos nos Estados Unidos durante o shutdown. Então, vamos lá. O que isso tem a ver com o 3 e Atlas? Ele passou lá perto de Marte, as sondas fizeram uma imagem dele. E a imagem ficou guardada. A imagem ficou guardadinha ali. Ah, por que não a mostraram? Porque não tinha gente. A galera estava, tipo, a operação padrão, ou greve, se vocês quiserem chamar, é a mesma coisa, tá? Estava em greve. Aí, o que aconteceu? Voltou o shutdown. E ontem a NASA mostrou todas as imagens. Entendeu? Quem viu aí a live da NASA ontem, a NASA ontem mostrou a imagem feita pela HiRISE, que é a câmera mais poderosa lá na órbita de Marte, pelo Perseverance, pela Lucy, pela Psyche, pela Sorro, pela Punch, pela Estéreo, mostrou todas as imagens, entendeu? E aí, o que o 3 e Atlas é, galera? É um cometa. O sonho da NASA é que fosse uma nave alienígena. Porque a NASA, pessoal, muita gente acha que a NASA... Primeiro, hein, eu não trabalho na NASA, não, tá? E nem ganho para defender eles, não. A NASA, ela tem um problema seríssimo de grana, tá? O orçamento da NASA é 19 bilhões de dólares. Vocês têm ideia qual é o orçamento das Forças Armadas dos Estados Unidos? 1 trilhão. 1 trilhão de dólares para fazer guerra, 19 bilhões para a NASA. Tanto que o administrador da NASA, sabe o que ele queria fazer? Ele queria tirar a NASA, deixar ela de ser uma agência e colocar a NASA no Ministério dos Transportes, ou departamento, lá nos Estados Unidos é departamento, no Departamento de Transportes. Aí o pessoal falou assim, cara, o cara está maluco. Sabe por que ele queria fazer isso? Se a NASA muda para o Departamento de Transportes, o orçamento dela dobrava do dia para a noite. Então a NASA tem um problema de grana muito grande. O sonho é que fosse uma nave, que aí ia ser grana despejada inteira ali. Agora vamos lá. Qual que é o problema do 3 e Atlas? Então, uma analogia muito legal é a seguinte. Bem, vocês estão aqui em Goiânia, né? Aqui vocês comem comida típica daqui, se eu me lembro. Arroz com pequi. Não é isso? Beleza. É arroz, não é? Bom. Vocês conhecem arroz carreteiro? É arroz também, não é? Mas não é diferente do arroz com pequi? Ué, como pode? O que vocês estão escondendo da gente? É a mesma coisa do 3 e Atlas, tá? E se você for para o Nordeste, é um outro arroz. Se você for para o Sul, é um outro arroz. Se você for para a China, é um arroz. Se for para o Japão, é um arroz mais empapado. Deixou de ser arroz? Tudo é arroz com características diferentes. Beleza? As características são do quê? Do local. Então, o arroz com pequi é famoso aqui, do local aqui, da onde vocês vivem, aqui em Goiânia. Aí o 3 e Atlas veio e o pessoal começou a medir. Falou, caramba, poxa, o 3 e Atlas, ele tem mais, a razão carbono-água é diferente. Poxa, a razão ferro-níquel é diferente. E qual é o problema de ser diferente? Se ele veio de um outro sistema planetário, ele não tem que ser igual aos cometas que a gente está aqui. Mas ele não deixa de ser um cometa por conta disso. Entenderam? E o mais legal é o seguinte, hoje de manhã, antes de eu vir para cá, até gravei um vídeo, vai sair hoje à tarde, assista lá no meu canal, e eu coloquei a última imagem, que é da Índia. Um telescópio indiano fez a imagem. E olha o que eles falam na imagem. A taxa de perda de matéria do 3 e Atlas classifica ele como um cometa típico do sistema solar. E aí? É a mesma coisa do arroz. Arroz é arroz em qualquer lugar do mundo, só que tem características locais. O 3 e Atlas é a mesma coisa. Então, as anomalias que o pessoal fala dele, tem anomalia, não tem problema nenhum, tá? O outro que passou aqui em 2019, que é o Borisov, ele era um cometa também. Só que ele era um cometa muito mais parecido com os cometas daqui. Aí não deu esse burburinho todo. Mas aí, como o 3 e Atlas pegaram um monte de coisa dele que está diferente, mas qual que é a minha bronca com essa galera? Porque nunca falam as coisas que são iguais. Por que eu não falo que ele tem um monte de característica que é igualzinho os cometas daqui? Entendeu? Mas é um cometa
Não é nave. Alguém aí queria que fosse nave alienígena? Quem queria? Queria que fosse. Eu também queria, seria mais legal. Entendeu? É o que eu falo. Cara, se é uma nave alienígena, trazer... O cara postou um vídeo ontem e falou que tinha 500 draconianos de pé na nave, que eles não iam viajar. Então, assim, vocês viram o que o governo fez? O governo brasileiro fez, o vídeo? Eu não gostei, entendeu? Colocaram um ET lá, falaram que é uma nave alienígena e tal. Cara, tudo bem, eu entendo que ele está fazendo meio que uma zoeira com o negócio, mas é tanta desinformação que a gente já tem no negócio, que podia falar o negócio certo, entendeu? Então é isso. O 3 Atlas vai passar agora em dezembro, perto da Terra. Ele vai passar a 270 milhões de quilômetros, pessoal. Isso é muito longe, tá? É muito longe. É quase o dobro da distância entre o Sol e a Terra, que é 150 milhões. E lá em março do ano que vem, ele vai passar perto de Júpiter. Então, até março aí, preparem que vocês vão ouvir muita coisa do 3 Atlas ainda, tá? Mas isso é muito legal. Por quê? Nós vamos estudar demais um objeto que veio de outro sistema. E o 3 Atlas, ele pode ser mais velho que o Sistema Solar. Olha que demais isso. Então, ele tem muita coisa para nos ensinar. Entendeu? Então, assim, fica tranquilo, não é nave, não vai bater na Terra, isso aí nem perto. Não está soltando pequenas navezinhas, não tem nada disso, tá? Então, assim, eu queria que fosse tudo isso. É muito mais legal, muito mais legal. Nossa, não tem nem comparação. Mas a realidade é muito mais chata do que a gente gostaria que ela fosse, entendeu? Então, é um cometa e acompanha aí. Dá para ver ele olho nu? Não dá. Ele está muito apagadinho. Ele é muito pequeno, né? Ele tem 3 quilômetros de diâmetro só. A magnitude dele está na casa de 12, 13, tá? Um objeto, só para vocês terem uma ideia, para eu conseguir ver a olho nu, ele tem que ter magnitude 5 ou 6, depende da vista da pessoa, tá? Então não vai dar para ver ele olho nu, mas dá para ver ele com um telescópio. Semana passada eu estava no Piauí, eu fiz uma imagem do 3 Atlas, entendeu? Bonitinho lá. Aí o pessoal fala assim, mas aqui, ó, cadê a cauda dele? Vamos falar da cauda então. Cauda de cometa é um negócio complicadíssimo da gente registrar. Por quê? Porque ela é muito tênue, ela é muito fraquinha. O que é a cauda de um cometa? A partir do momento que o cometa está passando perto do Sol, a radiação solar sublima o gelo. O que é sublimar aí? Quem fez? 7ª série aí. Sublimar. Caramba, você não sabe o que é sublimar? Passar do sólido direto para o gasoso. Então ela sublima o gelo. O gelo vira gás. Então, aquela cauda dele, ela é composta de gás e de pedacinhos do cometa que saem por ali, poeira. Beleza? Você só vai ver a cauda do 3 Atlas na seguinte situação. Eu pego uma câmera, aponto ela para o cometa e faço ela fazer várias imagens com um tempo de exposição, 30, 40 segundos. 20 imagens, 30 imagens, 40... Quando eu somar todas as imagens, na astronomia a gente chama isso de empilhar. Quando eu somar tudo isso, aí a cauda aparece. Beleza? Se eu pegar uma câmera, apontar para o cometa, tirar uma foto e ver, não vai ter cauda. Não? Quer dizer que ele não tem cauda? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que a imagem, do jeito que eu fiz, a cauda não apareceu. É só isso. Tá? Então, por isso que às vezes você vê uma imagem que tem cauda e a outra não tem. Por quê? Porque ela foi feita de maneira diferente. Anticauda. O que é uma anticauda do cometa? O 3 Atlas, ele estava vindo, se aproximando do Sol, e começou a aparecer uma cauda apontada para o Sol. A gente chama de anticauda porque a cauda normalmente é contrária ao Sol. Lembra da radiação lá? E aí? Coisa mais normal do mundo. Coisa mais normal do mundo. Tem vários e vários cometas que tiveram anticauda também. Como que é formada a anticauda do cometa? O cometa, para quem não sabe, ele é uma pedra de gelo suja, que a gente chama. Então, o cometa ele é basicamente gelo com um pouquinho de rocha ali no meio. Beleza? À medida que o cometa se aproxima do Sol e a radiação solar aumenta de intensidade... Alguém viu Armagedon aqui? Armagedon, vocês não viram? Ah, não, pelo amor de Deus. Armagedon é o seguinte... O Bruce Willis coloca uma bomba atômica num cometa. E na hora que ele vai botar a bomba atômica, tem uma explosão no cometa. Explode um geyser lá.
é exatamente isso que acontece. Então, os cometas, à medida que eles aproximam do Sol, começa a ter explosão na superfície. Pode ter uma explosão que atira material para frente dele, não tem problema nenhum. E quando a gente faz a imagem aqui da Terra, aquilo lá parece como se fosse uma cauda apontada na direção do Sol. É só isso também, não é o motor dele, não são os alienígenas, lá, eles estão desacelerando, eles querem vigiar a Terra. Não tem isso, pessoal, tá? Eu queria que fosse, mas não tem, entendeu? Então, um resumão aí do 3i Atlas para vocês, mas acompanhem, até março do ano que vem, nós vamos ter coisa do 3i Atlas. Obrigado pela pergunta, pensei que ninguém ia falar do 3i Atlas aí, ia sair chateado. Valeu. Próxima. Bom dia, Sacani. Bom dia. Bom, sou aqui de Goiânia e eu tenho curiosidade sobre a ISS. Eu vi que em 2030 parece que vamos despedir dela. E será possível futuramente a gente encontrar ela no museu? E ela tem substituta? Ótima pergunta, hein? Eu tive esse ano aqui pertinho de vocês, aqui em Anápolis. Vieram 3 astronautas, tá? Eu tive a chance de conversar com eles, tem entrevista deles lá no meu canal, no Space Today. E o fim da ISS é uma coisa que é discutida há muitos anos. Esses caras aqui, eles duvidam que ela vai ser desativada. Mas você tem razão, o plano é em 2030, 2031, desativar a ISS. Vamos colocá-la no museu? Provavelmente não, tá? Provavelmente boa parte dela nós vamos jogar na atmosfera para queimar, ou outras partes nós vamos jogar num lugar aqui na Terra chamado Ponto Nemo, que é onde não tem problema nenhum, tá? Então não tem como colocá-la no museu. Substituto da ISS. Então vamos lá. A NASA está planejando fazer uma estação chamada Gateway, que vai ficar lá na órbita da Lua. Só que ela não é internacional, porque a Rússia vai estar fora. Mas o Canadá, o Japão estão no meio. Então é como se fosse ali meio internacional. A China já tem uma estação, a Tiangong é chinesa, já funciona e está muito bem. E existem empresas americanas, uma delas é a Axion, que quer construir uma estação privada, comercial, que a gente chama, no espaço. Não só ela, como a Blue Origin também, a do Jeff Bezos. E aí, essa estação comercial, ela teria uma parte científica e uma parte para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro como? Por exemplo, quem quer casar no espaço, pode fazer seu casamento lá. Aniversário de 15 anos, pode fazer no espaço. E aí, essas coisas ajudariam a financiar a parte científica. Então, é isso que a gente tem no momento. A Rússia diz que ela vai fazer uma estação dela. A gente duvida muito, porque a Rússia atualmente, por conta da guerra com a Ucrânia, né, ela está embolada num monte de dívida, mas é o plano dela também. Então nós temos que esperar para acontecer isso. Os astronautas aqui, eles duvidam que isso vai acontecer. Eles falaram, cara, nós já passamos por esse mesmo papo há anos atrás e nada aconteceu. Mas o plano que a NASA tem, se você entrar lá no site, tudo, o plano é esse aí. Beleza? Ótimo. Próxima. Você aqui? Depois vem aqui, ó, na frente, ó. Olá, meu nome é Wilton, minha caravana é Óptica Estudante Chapter, aqui da UFG mesmo. Boa. E minha pergunta é envolvendo o modelo do Big Bang. Bom, como eu estudo lá na UFG, alguns colegas meus da física, principalmente da física de partículas, me falaram que, pela física de partículas, o Big Bang ele se mostra muito inconsistente e, apesar de ser o modelo mais aceito, ele tende a cair. E você, o senhor que é estudante, estuda mais astronomia, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Acha mesmo que vai cair pela física de partículas? Boa pergunta, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, é legal falar do Big Bang, que é o seguinte, né? Muita gente fala aquela frase assim, o nada criou o nada do nada, né? Não é bem isso, né? A galera da física de partículas sabe muito bem isso, né? Você tinha uma sopa ali de partículas fundamentais e teve isso. Então, vamos lá. O início do universo, pessoal, a gente não sabe como foi e muito provavelmente nós nunca vamos saber. O Big Bang, por que ele é o modelo mais aceito hoje? Porque é o modelo que mais tem evidências. Lembra da evidência lá da vida? Então, quais são as evidências do Big Bang? Radiação cósmica de fundo, a gente tem um mapa dela, e se a gente estudar o modelo do Big Bang, tem que ter radiação cósmica de fundo, e ela aparece lá. O fato das galáxias estarem se afastando da gente, está lá também, e a gente observa isso.
a proporção de elementos químicos, principalmente de hidrogênio e hélio e lítio, o jeito que o Big Bang fala que tem que ser, a gente coloca lá. Quer dizer que o Big Bang não tem problemas? Tem vários. Por exemplo, a gente teve que inventar matéria escura. Teve que inventar energia escura. Tá? Então, assim, ele não é o único modelo para explicar o início do universo. Quais são os outros modelos que explicam? Vamos lá. Existe um modelo muito famoso que é o modelo do universo cíclico. O universo nunca teve início e nunca teve fim. Ele é uma coisa cíclica. E nós estamos vivendo num momento da expansão. Mas daqui a pouco ele para e volta até um certo ponto, depois ele expande de novo, volta. Isso tem físicos muito renomados que defendem isso aí. Beleza? Tem o lance da gente estar dentro de um buraco negro. O nosso universo todo está dentro de um buraco negro. Isso é loucura? Não é. Por quê? Se o início do universo foi uma singularidade, lá no meião do buraco negro é singularidade. A gente não consegue chegar na borda do universo, porque ele se expande. A gente não consegue chegar na borda do buraco negro, que é o horizonte de eventos. Entendeu? Só que a gente tem alguma outra evidência disso? Não tem. Outra maneira de explicar o universo, essa é a mais legal de todas, que o universo é uma simulação. Filosoficamente falando, faz mais sentido a gente viver numa simulação do que não viver numa simulação. E tem um outro modelo filosófico também, que é o universo em bloco. Então, quem já viu aquele filme lá, que ganhou o Oscar lá, tudo ao mesmo tempo, como que é? Tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo, aquele filme coreano? Aquele filme coreano lá, ele é baseado na teoria filosófica do universo em bloco. O universo em bloco é que o universo é um blocão mesmo, onde o presente, o passado e o futuro coexistem. Entendeu? Qual deles que está certo? Talvez nós nunca vamos saber. Aí a galera da física de partículas, ela vai atrás das coisas. Só que eles têm um problema sério, a galera da física de partículas. Que atualmente, pessoal, experimentalmente falando, nós chegamos num limite, que é o LHC. Entendeu? A galera de física de partículas estuda partículas fundamentais no LHC. E o LHC hoje ele já opera no máximo de energia dele, que é 16, 17 teraelectrovolts. A galera da física de partículas diz que a gente precisa de mais energia. Tanto que eles querem construir um LHC de 100 quilômetros. Só que vai custar muito caro. Porque hoje eles têm um limite também. E eles acham que se construir esse LHC maiorzão, eles provam coisas lá que eles precisam provar. Então, assim, por isso que a gente chama de modelo, tá? Ou melhor, a gente nem chama de teoria, a gente chama mais de hipótese do início do universo. Então, todas elas têm problemas. O Big Bang não é perfeita, entendeu? A de simulação também não, o universo cíclico também não, a do universo em bloco também, nenhuma delas. Todas elas respondem algumas coisas, mas todas têm problema. Então, assim, só que o Big Bang é que tem mais evidências observacionais, tá? Aqui é até legal para a gente falar um negócio. Tanto na física como na astronomia, a gente tem duas coisas, tá? Uma coisa é ser coisa teórica. Por exemplo, buraco de minhoca, teórico. Buraco branco, teórico. Teoria da unificação, teoria de cordas, por exemplo, teórico. Que a galera se agarra muito na teoria de cordas, né? Só que a teoria de cordas hoje é tida como uma teoria morta. Por quê? Toda a previsão teórica da teoria de cordas não foi verificada experimentalmente. E aí é que entra o outro lado da física, da astronomia, que é a parte experimental ou observacional. Então, por exemplo, as galáxias se afastam da gente. Se eu resolver as equações, acontece isso. Vamos lá observar as galáxias. Opa, elas se afastam da gente. Entendeu? Só que tem coisas na teoria de partículas que o Big Bang não responde. Então é isso. Será que ela vai cair? Não sabemos, entendeu? Temos que esperar. Talvez com computação quântica e modelos assim mais precisos, talvez a gente consiga modelar alguma coisa, mas vai demorar uns anos ainda. Mas é isso. Então, assim, tem um pessoal por aí que fala que eu sou Big Banguista. Eu não sou, cara. Na ciência não tem isso, entendeu? A gente vai naquilo que tem mais evidência. O Big Bang é o que tem mais evidência hoje. É perfeito? Longe disso. É assim que foi? Provavelmente não temos nem ideia. Mas evidência observacional é ele que tem. Beleza? Mas seus amigos lá não estão errados, não. Pode ser que caia mesmo.
Se a gente faz um LHC de 100 km e consegue descobrir coisas ali, por exemplo, que a teoria de cordas prevê, o Big Bang vai estar em sérios problemas, entendeu? Beleza? Aqui, ó. Olá, meu nome é Guilherme Pinesso, eu sou da caravana do Instituto Federal do Tocantins. Boa! A minha pergunta era se, para o senhor, como brasileiro e pesquisador astronômico, se o Brasil está dando a devida importância para avanços, estudos, instituições de estudo espacial e toda essa questão de exploração fora do nosso planeta. Por exemplo, se instituições como a Agência Espacial Brasileira tem a devida competência, a devida importância, o devido material, os devidos recursos para que a gente consiga não bater de frente, mas pelo menos acompanhar essas outras instituições que são mais potentes, como a NASA, a SpaceX, sabe? Para a gente não poder ficar para trás. O senhor acha que a gente está dando a devida importância para isso? Bora lá. Primeiro, o senhor está no céu, hein, cara? O senhor está no céu. Começa por aí, tô brincando. Eu não sou astrônomo, não. Aliás, hein, galera, eu não sou astrônomo, tá? Não sou astrônomo. Sou astrônomo amador. E olhe lá, tá? Já falei isso aí uma vez, falaram que eu era astrônomo, deu uma maior treta pro meu lado. Eu não sou astrônomo, mas eu sou pesquisador também. Só que de outra área, da área de geologia, por exemplo. Então vamos lá. O Raul tá aí? Cadê Raul? Raul, não veio não? Então, beleza, posso falar pra caramba aqui. Tô brincando. Cara, é o seguinte, vamos lá. O Brasil, ele já foi vanguarda na exploração espacial. O programa espacial brasileiro, pessoal, foi copiado pela China e pela Índia. Os dois vieram aqui, lá na década de 90, e copiaram o nosso programa espacial. Olha o que os caras são hoje. A Índia, exploração espacial, é matéria obrigatória no ensino fundamental. Eu estive num congresso ano passado de exploração espacial, a Índia ganhou todos os prêmios. A Índia, que é um país que tem tanto problema quanto o Brasil, tá? A China, olha o que a China está fazendo. Está brigando com os Estados Unidos para ver se pousa na Lua antes deles agora. E o que aconteceu com a gente? O Brasil teve um problema seríssimo, um momento muito triste da nossa história, que foi em 2003, quando teve o acidente, ou incidente, ou o que você quer que chame, lá em Alcântara. Então, a gente estava preparando um foguete para lançar, tinha 21 pessoas dentro da torre, preparando o foguete pegou fogo, e essas 21 pessoas morreram. Tá? Nós perdemos, assim, a nata, as mentes mais brilhantes em exploração espacial que a gente tinha. Qual é o problema disso? Isso eu já conversei com alguns parentes dessas vítimas, e eles já me falaram que eles queriam que a homenagem fosse diferente. O melhor jeito que o Brasil tinha para ter homenageado essa galera era ter continuado o programa espacial. Só que foi uma decisão do Brasil parar o programa espacial. Nós paramos o programa espacial. O foguete que a gente estava testando era um foguete de 18, 19 metros de altura, que é igual o Electron. Antes de eu vir para cá, eu acabei de transmitir um lançamento do Electron, que é um foguete de 18 metros de altura, igual ao foguete que o Brasil ia lançar. O Brasil, olha só que coisa, em 2003, o Brasil já estava pensando e fazendo foguete para lançar pequenos satélites, o que é a moda hoje. Hoje é isso que a gente faz. Só que o Brasil, olha como que a gente estava adiantado. A gente estava muito adiantado, a gente era vanguarda do negócio. E nós paramos no tempo. Então, o Programa Espacial Brasileiro, ele parou no ano de 2003. E o que aconteceu com o mundo desde lá? China, Índia despontaram, surgiram as empresas, SpaceX, Blue Origin, todas as demais, entendeu? E hoje o que restou para a gente? Pouca coisa. Então, assim, a gente tem pesquisa, tem pesquisadores bons, muito bons. Então, você vai lá no ITA, lá em São José dos Campos, cara, os caras são assim fora de série, entendeu? Fora de série. Só que não tem incentivo, entendeu? Por quê? Sei lá, talvez para o governo não seja interessante fazer um satélite. A gente precisa ter um satélite meteorológico. O Brasil, pessoal, não tem um satélite meteorológico nosso. Um sistema de GPS seria legal ter? Seria. Para substituir? Não, não para substituir. Vai que dá uma pane aí, a gente liga o nosso. Entendeu? E ninguém fica na mão aqui. O Japão tem, a Índia tem, a China tem GPS deles. Entendeu?
E nós não, foi uma decisão não desenvolver isso. É até legal você fazer essa pergunta porque sábado vai acontecer um momento histórico no Brasil. Vai ter um lançamento de um foguete sul-coreano, um foguete chamado Rambit Nano, vai ser lançado de onde? De Alcântara. Olha que legal. E é um jeito muito legal que nós estamos dando para usar a base de Alcântara. Base de Alcântara, para quem não sabe, é o melhor lugar do planeta para lançar foguete. Ela é muito perto da linha do Equador, o que gera uma economia de combustível. E ela tem, a gente chama na astronáutica de azimuth, ângulos. Ela tem muito ângulo, a gente pode lançar foguete para todo lado aqui. As outras bases são restritas a essas janelas de lançamento. Então, o que a gente fez? O Brasil aprovou o acordo de salvaguardas, que não é vender o Brasil, não é entregar Alcântara, não é nada disso. É simplesmente o fato de que empresas como essa sul-coreana, chamada InnoSpace, ela vem para cá, ela monta a basezinha dela de lançamento, que é uma base pequenininha. O foguete dela tem quantos metros? 21 metros, que é o mesmo do VLS, entendeu? Ela lança o foguete, paga para a gente, ela vai pagar, pega a base dela e vai embora, entendeu? E aí o ano que vem volta e faz isso de novo, no outra empresa vem. Então acabou que essa foi a utilidade que nós temos que dar. Tá certo isso? De um certo ponto de vista, tá. Porque era isso, lá ia ficar parado para sempre, tá? É o melhor dos mundos? Obviamente que não é, entendeu? Precisa ter incentivo, precisa ter investimento, precisa ter a molecada aí mais nova que tem que ir seguir nessa área, entendeu? Vocês aí, ó, que querem estudar, vão estudar engenharia astronáutica, a engenharia aeronáutica que seja, ou aeroespacial. Aqui na UNB tem curso de aeroespacial que o pessoal faz. Então, assim, tem que começar a ter a cultura. O Brasil hoje, ele não tem a cultura espacial. Então, você não tem como eu cobrar do governo que ele queira investir, porque ele sabe que não tem essa cultura espacial, entendeu? No final das contas. Então, ó, acompanha aí sábado, 3 horas da tarde, o lançamento. Por que é um lançamento histórico? Porque se der certo, esse foguete vai entrar em órbita. Pela primeira vez na história, nós vamos ter lançado de solo brasileiro um foguete que entrou em órbita no espaço. Então é um momento assim, ó, que nós estamos vivendo essa semana sensacional, tá? Então acompanhe aonde vocês estiverem, no canal que vocês quiserem. A partir eu vou começar a live lá por umas 2, 1h30. 3 horas da tarde é o lançamento de Alcântara e vamos ver se vai dar certo. Tá bom? Mas é isso. Acabou? Mesmo? Galera, ó, agradecer a todos aí. Essa dinâmica aqui, ó, eu faço em todas as Campus Party. Então, tem o pessoal, tive lá em Teresina, tive em Brasília, né, que a Nacional foi em Brasília, foi desse jeito. Agradecer a todos, muito obrigado. Tem a foto agora, né? A foto é ali, ó, então quem quiser tirar uma fotinho comigo, é só se encaminhar lá pro backdrop ali, né? Ali onde tem o backdrop. Muito obrigado a todos, valeu e aproveitem a Campus, estamos juntos, é nóis. Valeu.